Beleza, estamos gravando. Agora vamos aqui para a nossa tela. Ok. Mas deu tempo, né, Luiz Cris? Já bugou e já recuperou aí, né? Vamos reiniciar ligeiro. Beleza. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o material. Bom, gente, SSD é uma boa alternativa para quem quer rapidez. Creio que vocês já devam estar vendo aí a nossa tela, né, compartilhada, pronto, beleza. Primeiro recado de hoje é o seguinte, obviamente sejam bem-vindos, né, mais uma vez a aula, na verdade é a aula 5, mas o slide está aula 4. Deixa eu corrigir isso, porque eu vou chamar de 5 mesmo, tá? Vou chamar de 5 mesmo. Porque nós realmente estamos na aula 5 e eu usei o slide 3, até conferir aqui no SIGA, né? Sai mosquito. No slide, aliás, no dia 15 de fevereiro, na aula 3, eu usei o mesmo slide na aula 3 e 4. Então, eu vou chamar de slide 5 porque nós estamos na aula 5, para não ficar fora de uma certa ordem, né? E aí, só nesses 2 primeiros dias, 15 da semana passada, 15 e 17, foi que a gente usou o mesmo slide. A gente teve que continuar trabalhando no mesmo slide, tá? Ou seja, no slide 3, o slide da aula 3, que foi aplicado na aula 3 e 4, para ficar tudo organizado. Bom, na aula de hoje, a gente já vai entrar no capítulo 2. E ao final dessa aula de hoje, eu vou fazer os recados, né? Um deles é a aplicação da atividade, que já está no CIGA também, né? Essa que foi colocada ontem, na aula, eu postei ontem e está lá na aula do dia 17, aula 4, né? Exercícios do capítulo 1. Essa é uma atividade que vocês terão aí. Bom, enfim, lá no final da aula eu vou discutir isso aí sobre as pontuações e tudo mais. Começando então o capítulo 2, a gente veio discutindo, né, ao longo dessas semanas iniciais, das 2 semanas iniciais, essa questão da IHC inserida no nosso convívio, né, no nosso cotidiano. No nosso, a que eu me refiro, de todo ser humano, né? Quando é que ele está presente, como ela está presente, né? E até mesmo, se é que a gente ainda consiga encontrar, mas tem, né? Quando ela não está inserida no nosso contexto, né? Existem situações em que ela realmente não está, né? Infelizmente, a gente tem, ou felizmente também, né? Depende de quem enxerga e da situação que você esteja passando, a gente enxerga o uso das TICs, né, das mais diversas formas, né? Mas tem horas que a gente também fica tão cansado de usar esses trem que é melhor a gente dar uma respirada. Vamos, sei lá, plantar alguma coisa, subir num pé de imbu, né? Tirar a mamão, fazer uma coisa normal, natural, né? Que a gente esteja desligado das ferramentas tecnológicas. Enfim, mas o papo hoje é sobre o que é, afinal de contas, porque a nossa disciplina é interação humano-computador, então, para interagir, a gente vai precisar, provavelmente, de uma interface. Eu quero ouvir de vocês. O que é uma interface para vocês? Deixa eu autorizar aqui mais alguém. Seja bem-vindo, Rafael. Estamos aqui perguntando o que para você significa interface. Bora lá, quero ouvir. Vamos lá? Interface meio que seria um meio de comunicação entre dois indivíduos ou duas coisas, por assim dizer. Por exemplo, levando para o contexto mais de programação, que for mais
na parte Peraí, o gráfica, meio de para dar um comunicação entre exemplo. dois indivíduos que você falou, foi? Duas pessoas, por assim dizer. Duas entidades, pronto. É o termo mais adequado. Assim, para fazer um exemplo aqui. Tudo bem. Por exemplo, na programação a gente tem o conceito de interface, que é meio que assinar um contrato para facilitar a comunicação entre, por exemplo, dois códigos, por exemplo, duas classes. Aí meio que criar uma padronização entre elas. Já no contexto para o usuário, seria como o usuário interage para executar alguma ação. Como é que ele vai utilizar aquilo? Como é que a maneira que ele vai usar? Vai ser via interface gráfica, vai ser modo texto, vai ser como? Eu acho que seria mais ou menos isso, mas no geral é como duas entidades se comunicam. Certo, tudo bem. Opinião aí do Luiz Clício. Próximo. A fila é grande, vamos lá. Mas acho que é isso que o Luiz falou. E também, tipo, acho que um meio de ligação entre o usuário e o código, mas sem ele ver o código, entendeu? É tipo um meio de ligação que proporciona que o usuário acesse as funcionalidades do código, mas sem ver o código, tipo, para facilitar O código a vida seria dele. transparente, né? É, A não ser que você estivesse trabalhando em ambiente de desenvolvimento usando uma linguagem de programação, obviamente. Aí você caso. teria que usar. Sim, vai, eu não vou mais. Eu tenho que ouvir os demais. Vamos lá. Quem falou agora foi o David? Não, É, o Dayan. Outra pessoa. Que é uma interface. Tirei o óculos, eu vi que chegou uma mensagem, mas não estou conseguindo ler. Peraí. Deixa eu ver aqui o que foi aqui. A Bruna falou, Bruna Veloso, um meio que facilita a experiência do usuário. I think, eu acho. Não deixa de ser também, né? Se a gente for formar um conceito somando essas três ideias, até a própria ideia que o Clício falou aí sobre o meio de comunicação que interliga dois indivíduos. Obviamente, eu acredito que a interface para que eu e outra pessoa, ou duas pessoas consigam conversar, né, olhando uma para a outra, né, ali pertinho, presencialmente, realmente, não virtual, né, a interface seria o ar. Por que o ar? Porque o som não vai se propagar no vácuo, né? Ele não se propaga no vácuo. Então, o ar permite que o som que sai da boca de um indivíduo trafegue, transite pelo meio e chegue no ouvido do interlocutor, né? Então, a proporção em que você fala, o ar carrega o som e leva para a outra pessoa. Também quem está desenvolvendo algum tipo de programa tem que ter uma ferramenta dentro do computador, dentro do tablet, disponível no celular, que você consiga digitar os seus códigos, né? E depois fazer a compilação, executar algo do tipo, depois implementar também. Enfim, sem as devidas ferramentas, o usuário, que nesse caso é um programador, não vai efetivamente enxergar o que foi feito, né? Não vai ter como fazer, a princípio também. Não tem nem como a gente. O Clício também está acrescentando que a maneira de interação entre duas entidades pode ser que, inclusive, essas duas entidades sejam dois computadores, por que não, né? Mas para que eles conversem, a princípio, no primeiro momento, teria que ter uma forma de interligação entre elas. Aí, internamente, essa forma se desmembraria em uma sequência imensa de outras ações tecnológicas, outros aparatos tecnológicos que fizessem com que um conseguisse entender o que o outro está falando. Não necessariamente os seres humanos. Mas a nossa proposta aqui é, por exemplo, imagine aí você criar um sistema em que você coloca à disposição de uma empresa e no primeiro dia de funcionamento as pessoas não conseguem nem entender o que é que você quis dizer naquela primeira tela. Eu vou fazer o quê?
Ontem, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro, e eu, como sendo técnico da área, posso afirmar. Ontem eu fui fazer o cadastro do meu filho em um livro de inglês, né, para que ele tivesse acesso aos áudios, vídeos nas aulinhas de inglês dele, do ensino infantil. Eu não compreendi e não consegui fechar a etapa de logar no sistema. Por quê? Porque a sequência de passos que o livro me instrui, me dá lá na primeira página do livro novinho, né? É diferente do que está proposto no próprio aplicativo. Então, eu não consegui fechar e nem tampouco entrar no sistema. Então, ficou difícil, né? Ficou péssima a interação, né? Então, o usuário ficou insatisfeito e vai passar isso à frente, né? Eu vou colocar essa situação para a direção da escola e informar, olha, o meu filho foi fazer a revisão para a prova de inglês, mas a gente não conseguiu entrar no sistema porque houve essa dificuldade da gente logar, né? Então, daí complica mesmo, né, Cris? A Bruna fala dessa facilidade de experiência do usuário. Claro, veja que uma pessoa com a formação que eu tenho teve dificuldade em fazer com que o meu filho conseguisse ter acesso aos materiais. Então, imagina quem não é da área, né? Pode até ter conseguido também, mas de forma que eu ainda preciso descobrir como foi que ela fez isso, né? Que essa pessoa fez isso, porque realmente a interface é péssima, né? Enfim, né? São reclamações que a gente tem que abordar como usuário também, né? Não só especialista da área, mas como usuário também, certo? Bom, eu trago aqui para vocês algumas imagens que não sei se vocês vão lembrar, talvez tenham visto lá na engenharia de software, quem viu essa disciplina, né? Mas que de repente interface é meio que uma brincadeira como essa charge está fazendo aqui, né? Lá na Idade da Pedra, o ser humano interagia com um artefato, ou pelo menos desenvolvia um artefato da forma mais rudimentar possível, mas com o passar do tempo, na Idade Média, ou na Idade do Metal, a Idade do Bronze, a Idade Média, a Moderna, né? Os instrumentos foram modificando, as questões de segurança foram surgindo, mas que às vezes o que a gente dispõe hoje também dá vontade de fazer o mesmo que o cara da Idade da Pedra fazia, né? Tacar mesmo a pancada no artefato, porque chateia e a gente acaba se estressando, né? Mas essa é uma brincadeira que faz com que a gente reflita sobre qual é a nossa proposta enquanto design para o nosso principal objetivo, que é o usuário. Então, eu não quero que o usuário levante a mão para um computador para maltratar a máquina, sendo que o culpado não é a máquina, o culpado fui eu que desenvolvi errado para fazer com que quem está lá do outro lado se chateie, né? Então, isso é bem tranquilo da gente compreender, né? Bom, aí agora a gente vai passar para alguns tópicos aqui que eu vou tentar andar um pouco rápido, porque são muitos slides, né, para a gente entender quais são as opiniões que rolam no mundo da ciência, né? Para Alan Kay, para os usuários, a interface é o próprio programa, né? Essa é uma especificação, é um conceito dado por ele, mas que a gente também pode levar em consideração, né? Alguns dizem que essa interface é o próprio programa, mas veja que alguém hoje já falou, se não me engano, o Dayan, esse programa tem que ser o mais transparente possível, né? Se eu consigo enxergar a codificação que está por trás do programa e tenho que me preocupar com isso, por trás da interface, aliás, e tenho que me preocupar com esse programa para fazer eu compreender a interface, nossa, isso é péssimo, né? Então, quanto mais transparente o programa for para o usuário, muito melhor, né? Para o Moran, em 83, ele diz que a interface é parte do sistema com a qual o usuário entra em contato físico, tocando, pegando, agindo, a mouse, teclado, algo do tipo, perceptivo, quando ele enxerga, quando ele sente, quando ele vê, né? Ele está percebendo as coisas acontecendo, e cognitivo, que nada mais é do que a chamada de atenção para aquilo que é do intelecto, né? A pessoa, a partir daquelas ferramentas que estão ali naquela interface, ele vai cognitivamente compreender o que está ali.
Não precisa ele ser o mais inteligente do mundo. Não é essa a ideia. Mas é só com o seu próprio intelecto, o que você tiver de intelecto, seja quem você for, ele já vai perceber que aquilo é muito intuitivo. Você vai fazendo, vai evoluindo, vai percebendo, vai agindo, né? E isso se transforma em uma coisa bem natural. Quanto mais isso ocorrer, melhor será a avaliação da interface. Para Norman, em 86, ele dizia que é a própria imagem do sistema. Você vê e fotografa mentalmente aquela imagem, você tem noção de que aquilo ali é a interface do sistema. O Laurel, em 93, diz que é um ambiente virtual para interatividade, né? Então, o outro diz aí, de Souza, diz que é a mensagem do designer para o usuário. Ora, se a gente for somar esses 5 conceitos aí, a gente já está formando essa ideia do que é a interface, certo? É muito intuitivo, a gente tem um conceito próprio, assim como a gente também formou o nosso conceito a partir da ideia da Bruna, a ideia do Dayan, a ideia do Clício, né, dessas discussões que a gente ouviu aí, também a gente consegue perceber essa interface, né? Então, o fato é que a interface deve ser invisível, né? Invisível, transparente, não deve... invisível no sentido de o usuário poder se concentrar mais nas tarefas que ele tem para fazer do que na própria interface. Imagine você fazer aí... eu coloquei o título do nosso slide aí em verde, né, o que é uma interface, mas eu estou chamando a atenção para um tema. Mas eu espero que você não esteja enxergando apenas o título e esquecendo dos demais tópicos que estão aí. Essa não era a proposta. Se isso estiver sendo o efeito causado, então o designer do slide se equivocou, né? Mas eu acredito que não esteja tão difícil de separar uma da outra aí. Portanto, cai nesse conceito de ser invisível, né? Também deve ser fácil de usar e de aprender, obviamente. Oi, Bruna. Bruna? Não, Aparecida. Maria. Isso. Professor, imagine uma interface com todas aquelas cores do BBB. Eu não sei se o professor acompanha, mas colorido demais. Ali tem todo um estudo também que eu acredito que deva ter. Eu acredito, né? Eu não acompanho o BBB, mas vejo algumas fotografias, algumas coisas do tipo que a gente é obrigado às vezes a ver sem querer. Mas assim, é curioso como aquela proposta daquele programa é feito, porque as cores, elas instigam muito, elas puxam muito de certos aspectos do ser humano, inclusive da sua própria personalidade, né? Há vários cursos nessa área de percepção de cores e formas, né? Qual é o efeito que implica na outra pessoa, no outro ser, né? Que inclusive fala-se que alguns contrastes de cores, por exemplo, em animais, mais afetam no sentido de chamar a atenção para um risco do que o próprio animal querer fazer alguma coisa. Por exemplo, a cobra coral, ela tem toda aquela sequência de cores ali, vermelho, preto, amarelo, parece uma coisa assim, branco, se eu não me engano. Então, são cores bem contrastantes, mas que chamam a atenção para o aspecto do perigo que o veneno dela causa, né? Caso ela venha a picar. Não necessariamente que você vai ver quando você encontrar com a cobra coral, ela vai sair correndo atrás de você. Não é essa a intenção, né? Aliás, ela mais se defende picando do que correndo atrás da pessoa para dizer, olha, eu sou a cobra coral, pico onde eu quiser. Não é isso, né? Mas chama a atenção para isso também. A própria zebra, por exemplo, também, aparentemente é um animal inofensivo, mas ela é extremamente forte e aquele paralelismo de cores ali também chama a atenção para um certo perigo também para os seus predadores, né? Ela é uma forma de autodefesa, né, que a natureza colocou naquele animal para tentar espantar ou confundir certos predadores, né? Se isso funciona ou não, aí a mãe natureza é quem pode colocar. Com certeza deve ter algum empréstimo aí, né? Alguma funcionalidade. Isso, inclusive, foi utilizado em roupas, indumentárias de pessoas encarceradas, né? Há vários anos atrás,
existiam penitenciárias que usavam roupas nos presos com essa proposta, né, de chamar a atenção para aquele indivíduo que estava com roupa com faixas brancas e pretas, né, se assemelhando a uma zebra, tal, porque chamava a atenção aí pelo perigo que manifestava daquela pessoa, né. Isso com o tempo foi tirando, porque é um ser humano também, né, obviamente, mas que cometeu alguns erros aí. Enfim, não quero entrar nessa polêmica. Então, lá no BBB, Maria, eu acredito que essa ideia, essa proposta de alternância de cores muito chamativas, o olho leva isso para o cérebro e faz com que a pessoa desenvolva certos comportamentos. Não sei, talvez tenha alguma ideia desse tipo aí, né? Até, pelo menos para mim, gera estresse, você quer sair daquele ambiente. Ele já tem essa proposta, eu acho. Não é? A proposta de uma casa, de uma residência, é você usar cores amenas, né? Que levem você à tranquilidade, à serenidade. Mas você começa a fazer logo um ambiente assim, bem chamativo, nossa, aquilo agride demais o olho e isso vai para o cérebro. Se vai para o cérebro, transforma isso em efeitos estressantes, né? Então, mas é exatamente isso que o programa quer, né? Como é que chama? O barraco, né? Que eles gostam disso, né? Então, enfim. Então, é isso. E até alguns empreendimentos, tipo, alguns negócios, o professor usa isso como estratégia também, né? De acordo com o que eles estimam. É a quantidade de tempo que eles querem que as pessoas estejam naqueles lugares. Também. Verdade, viu? Verdade. O Luiz está perguntando qual foi o problema, mas eu acho que eu já citei aqui, né? Bom, enfim, então, o que é uma interface também é uma forma de prevenir ou minimizar taxas de erros do usuário. Claro, se você propõe uma boa interface, obviamente, erros poderão acontecer, claro, isso é inerente do ser humano, nem todo mundo tem o mesmo grau de afinidade com aquele aparato, com aquela tecnologia, e para uns vão proporcionar mais erros, para outros vão proporcionar nenhum ou poucos, né? Isso é muito relativo. Então, também é uma proposta da interface recordar rapidamente, né, e ser atrativa. Porque quando você, por exemplo, usa a primeira vez uma interface e vier a usar outra e outra e outras vezes, né, então, quanto mais você utiliza, mais fácil de recordar ela fica. Mas é claro que você vai recordando à medida que você também foi atraído por aquela interface, né? Se você não foi atraído, com certeza você vai deixar aquela recordação, não vai deixar aquela recordação acontecer, até porque você vai acabar desistindo daquela aplicação, né? No entanto, pessoas decidem não mais usar uma interface por causa um programa ou sistema por causa da interface, que foi isso que eu acabei de comentar, né? Um outro aspecto é que o desenvolvimento da interface corresponde a um alto custo no desenvolvimento do sistema como um todo, né? Por quê? Porque demanda tempo, demanda profissionalismo, demanda qualificação, né? E, claro, um grande investimento, né? Então, o custo fica lá em cima também. Porém, o efeito é o que é o mais importante, né? Eu não estou fazendo uma interface, eu não vou fazer uma interface para mim mesmo, que sou designer. Tenho que fazer para o público, né? Isso é sempre importante. Bom, a gente vinha falando de interface e, de vez em quando, de interação, né? E a interação é, afinal de contas, essa capacidade que o sistema tem em dar respostas ao próprio usuário, né? Se a interface é facilitadora, respostas deverão surgir, pelo menos em tese, deverão surgir no sentido de serem esclarecedoras, né? Quanto mais você interage, mais você vai aprendendo e, com certeza, você vai obtendo os resultados que você queria ou imaginava que iria ter, né? Ao mesmo tempo, envolve a capacidade do usuário em comunicação com o sistema, nesse processo de estabelecimento da comunicação, que foi o que a gente já conversou aqui. Então, levando em consideração esses aspectos, interface é aquilo que interliga dois sistemas, uma forma rápida de dizer, né? Claro que tudo que a gente discutiu aqui está envolvido nessa forma de ligar dois sistemas, né? E também é um software e hardware
que são utilizados para comunicação entre usuário e sistema, e muitas vezes do sistema para o usuário também, né? E essa interação que ocorre é um processo de comunicação e é um processo que engloba as ações dos usuários do sistema e as interpretações dos resultados. Tudo isso que a gente falou aqui até agora, né, ao longo desses 6 anteriores slides, envolve todos esses 4 conceitos aqui de interface e interação, né? Bom, mas hoje em dia a gente tem aí agentes facilitadores no uso de máquinas como essas que a gente está utilizando aqui. Você em sua casa, deitado aí na sua rede, na sua cama, deixa eu olhar aqui a galera aqui para ver se realmente está. Eu não consigo ver, mas cadê o povo aí que gosta de aparecer deitado na cama, não sei o quê, refestelado aí, né? Mas antigamente não era assim, não. Antigamente você tinha que digitar o que você queria para você alcançar o objetivo mais simples possível. Tá vendo aí, ó? Aqui a gente tinha que, no TK90X, utilizar-se de formas bem primárias de programação para executar determinadas ações dentro do computador, que é do tempo que o computadorzinho da microdigital necessitava de linha a linha, que você digitava os códigos lá em Basic para poder executar os programas. Então, os programas construídos tinham lá suas entradas e também gerava suas saídas através do teclado e também da tela, usando input, print, algo do tipo aí, certo? Aqui ao lado, computadores, aqui a gente mostrando aqui a linguagem Basic, o que ela proporcionava, né? Tá aqui, ó. A gente usava uma fontezinha para ligar a TV, que geralmente era 110, ou o próprio computador, né? Aqui é um TK2000, já bem evoluído também da microdigital, mas mantendo a ideia de que os programas eram gravados em fitas cassete, vocês estão vendo aqui um gravadorzinho antigo, e que era conectado ao computador, que era conectado à TV. Então, veja que que eles conseguiram, através da digitação de linhas de código, executar esse programinha aqui de jogos, né? Eu não estou vendo aqui qual é o jogo, mas nem também me lembro se eu for olhar aqui. Enfim, mas era desse jeito que a gente usava computadores, certo? Era algo bem mais rudimentar do que era hoje, porém não menos divertido, viu, gente? Podem ter certeza, tá? Então a gente aguardava aqui 15, 20, 25 minutos fazendo a fita rodar até que o processador conseguisse identificar todas as linhas de comando, organizar tudo e fazer com que o programa fosse executado, né? Era bem tranquilo. Acho que a gente se estressava menos. Bom, com o passar do tempo, em 81, eu já tinha aqui 10 anos, né? As placas gráficas já eram chamadas de alta resolução, porém monocromáticas ainda, né? Se a gente for ver aqui o Altair não, o Star da Xerox, já tinha aqui um fundozinho meio que azul, mas lá, se a gente for olhar de perto, a gente tem aqui um monocromismo aqui, não tem como a gente dizer, né? Mas veja só, as funcionalidades que um programa tinha, né? O sistema operacional fornecia, né? Fornecia o mesmo que a gente tem hoje, né? A organização dos sistemas em pastas, né? E subpastas, aplicativos de uso comum, por exemplo, calculadora, agenda, configuração do sistema, né? A única diferença com os dias de hoje é que isso ficou muito mais fácil da gente executar do que naquela época, né? E as ferramentas aumentaram em número e quantidade e qualidade também, certo? Então, isso era bem fácil da gente perceber, né? Naquele momento, os conceitos e princípios utilizados nas interfaces gráficas também levavam em consideração essas metáforas que ainda hoje mantêm-se em nosso meio, né? Por exemplo, o uso do termo desktop, chamando a atenção para uma estação de trabalho. Vejam só, essa metáfora mais para foi assim utilizada mais para mostrar que o homem estava começando. Minha gente, a minha sinusite aí está me irritando aqui. O homem estava começando a utilizar o computador como uma ferramenta de trabalho. Perdão. Né? E essa ferramenta
Eita, esse clima é uma beleza para nós que temos problemas de sinusite. Então, a estação de trabalho fornecia uma série de ferramentas que, se você conseguir tirar da sua mente o computador, ou pelo menos tirar do computador, né, através da sua mente, as ferramentas que você usava, que as pessoas usavam naquela época, em uma bancada de trabalho. Lá ele tinha bloco de anotações, um papelzinho cheio de papel, um bloco cheio de papelzinho lá para você retirar e anotar o que você estava executando ali. Você tinha caneta, você tinha uma calculadora, você tinha uma borracha, você tinha várias outras ferramentas, relógio, você tinha cronômetro também, né, na forma de um relógio com temporizador, né? Que na verdade foi, e até também ferramentas de passatempo, né? Palavras cruzadas, o próprio as damas, xadrez, né? Essas coisas que até então eram apenas meios físicos, né? E com o passar do tempo elas foram levadas para dentro do computador. Então começou-se a colocar no mercado a proposta de que o computador podia ser muito bem o portador de tudo isso. Ele carregava num ambiente só todas essas ferramentas: caneta, borracha, bloco de papel, calculadora, temporizador, jogo de damas, uma caixa de som para você ouvir a sua rádio, né, seus áudios, enfim. Então, a própria ferramenta computador passou a ser denominada como estação de trabalho, né? Ali você tinha a manipulação direta de objetos, né, já expressados ou definidos por ícones, né, armazenando pastas, sendo visualizados através de janelas, e cada um com suas propriedades que a gente também podia configurar, assim como tudo isso ali que era feito antigamente continua sendo feito hoje, né? Não alterou. Alterou foi a forma como elas ocorrem e a qualidade desse serviço prestado por cada um desses ícones, né? Bom, no meio disso tudo, a gente percebe hoje em dia, claro, uma diversidade de ferramentas que, com o passar do tempo, elas foram sendo aprimoradas, sendo revistas, né? Colocadas no mercado de forma cada vez mais intensa, né? Com novas tecnologias. Aqui eu estou mostrando algumas que não são as recentes, né? Aqui a gente reconhece, porque afinal de contas a gente sabe o que são, o que fazem, né? Mas aqui os iPods, os iPads, agora nem eu me lembro mais direito quem é quem, né? Mas enfim, são tablets aqui que eram utilizados com fins comerciais, né? O telefone de voz sobre IP, os primeiros notebooks, né? Com a proposta de elevação para a postura ergonômica melhorar, né? As canetas digitais, as reuniões de negócios utilizando a ferramenta, né? A forma de você trabalhar em qualquer lugar, inclusive no sofá de sua casa. Então, tudo isso aqui proporcionou e vem proporcionando comodidade, com toda essa diversidade, né? A própria forma também de utilizar essas ferramentas com as mesmas propostas, mas com novas tecnologias, foi também sendo melhorada, né? A própria inserção do touchscreen trouxe aí uma nova forma de interagir com o equipamento, né? Não necessariamente com o mouse, mas apenas com a mão, com um simples toque na tela, né? Então isso também já foi sendo implementado com o passar do tempo e trazendo novas ideias, né? Que mais aí que a gente pode colocar, né? O hands-on computing, que é a forma que a gente percebe as propostas no computador, mas manipuladas pela mão ou pelas mãos, né? Então, essa é uma ideia também bastante interessante, já bem inserida no nosso contexto, né? Em que você consegue entrar nesse mundo sem utilizar nada de mouse, nada de teclado, apenas com o toque na tela pelas mãos, né? Fazendo de tudo no computador já, né? O homeware, que não é para confundir com o professor homeware, né? Mas o homeware quer dizer uma sala de serviços, um local de trabalho em que dentro dela, você tem um aparato enorme de tecnologia disponível para você, colaborador, né, o funcionário ali,
como sendo uma nova maneira de você interagir com os seus pares, né? Mostrando projetos, trabalhando em projetos, discutindo projetos, mantendo reuniões, definindo ideias, né? Então, tudo isso cheio de tecnologia facilita a vida. Porém, é óbvio que para que cada um desses funcionários que aí estão nessa imagem chegasse aonde estão, eles precisaram ter um processo adaptativo aí na vida, né? Eles não nasceram dentro desse... eles não entraram aí porque não sabiam nada. Com certeza, eles só estão aí porque eles já dominavam a ferramenta ou que, pelo menos, vieram crescendo com a própria evolução da mesma, da ferramenta, né? Então, isso também é interessante. O uso da realidade aumentada em diversas situações do nosso dia a dia, né? Fazendo com que projetos que estão no papel saiam dele. E antigamente a gente dizia assim, vamos tirar o projeto do papel. Nessa ocasião a gente estava se referindo à ideia de que não era só para parar ali no projeto em papel, era para ir começar trabalho lá na obra mesmo, né? Cavar, fazer cimento, botar pedra, botar ferro, não sei o que, telha, tijolo, tal, enfim. Isso era colocar o projeto para fora do papel. Aí, nesse sentido, alguém pensou, mas antes disso, vamos também fazer outra proposta intermediária, que eu também retiro o projeto do papel, ou seja, eu vou escrever, eu vou desenhar, vou projetar toda aquela ideia em um ambiente virtual, que ele realmente não existe, porém, é a forma prévia que a gente vai ter na nossa mão de como é que o projeto ficará depois que ele for finalizado. Então, veja como foi inserido no nosso contexto um processo intermediário entre o papel e a realidade física, né? Que é a chamada realidade aumentada. É incrível a gente perceber como a tecnologia cresceu, né? Se expandiu, né? Também já falei sobre o uso dessa ferramenta da realidade aumentada em cursos técnicos, em ambientes de indústrias, né? Para melhorar produção, né? Reduzir custos e tudo mais, né? Se você percebe como montar um determinado equipamento antes mesmo que ele vá para o mundo físico, né? Então, quanto mais você usar dessa realidade aumentada, melhor a qualidade na produção e menor o custo também dela, né? De produção. O uso aí vem a parte que eu adoro, que é a parte de drones, né? Que traz um efeito bem agradável para quem é droneiro, para quem mexe com isso, né? Que é você conseguir imergir no mundo aéreo, né? Você está ali proporcionando o voo de uma aeronave, mas que na aeronave está embarcada uma câmera em que você consegue, inclusive aqui é uma imagem de um óculos 3D que você põe e controle na mão, o drone voando, e você já está percebendo onde você está com o drone. Então, veja que você está inserido no voo virtualmente, mas você está percebendo todo o ambiente, né? Eu mesmo não consigo, não sei se eu consigo, eu tenho medo de usar de novo, porque a segunda vez que eu usei óculos 3D, cara, eu passei o dia com vertigem, passei o dia com náusea, não foi legal. Mas também eu fui inventar de andar numa montanha-russa, então para mim foi péssimo. Foi horrível, né? Mas enfim, no drone com certeza ainda vou quebrar esse medo aí de não sentir mais náusea, né? Beleza? Essa é a ideia, mas também a gente tem a própria imagem na tela de um tablet também que eu posso inserir próximo ao controle, né? Ou uma tela que já possa vir, uma telazinha de LCD que já pode vir no próprio controle, como é o caso de um drone que eu tenho, da Xiaomi, que ele já tem no seu próprio controle uma telinha, agora não me quero, acho que é 3,5 polegadas, uma coisa bem pequena, mas a gente consegue voar tranquilamente com ele, né? Bom, então essa interface e a sua interação ocorrem em vários sentidos, né? Tanto do usuário para o sistema, como do sistema para o usuário, ou do usuário para o usuário, e podia até falar de sistema para sistema, que a gente já discutiu aqui, né? Essas são várias, entre muitas, né? São algumas, entre muitas, das formas e sentidos de interação, né? Bom, então, a IHC e a diversidade de usuários, né? Observando esse aspecto, deve considerar que
olhando para o lado do design, um sistema deve estar adequado aos seus usuários. Gente, é isso aqui que a gente está falando desde o começo da disciplina. Eu vou insistir nisso até chegar no último dia, né? E enquanto a gente estiver se encontrando por aí, olha, pense no usuário, né? Também, uma outra consideração é que os sistemas podem ser utilizados por uma grande diversidade de usuários. Imagine aí que você monta um sistema e sabe que aquele sistema não foi feito para um tipo de pessoa, né? Agora, tipo de pessoa, aí cabe a você, design, classificar. Como é esse tipo? Ou quais são esses tipos, né? Que o seu usuário vai... aliás, que o seu sistema vai ter como usuário, né? Aí você tem que imaginar. Como é que você faz isso, gente? Como é que você descobre o público para o qual você está criando aquele sistema? Diga aí vocês que eu já falei bastante. Como é que você descobre? Vá. Deixa eu ouvir vocês aí. Bom, tem que começar ouvindo a opinião de muita gente. Boa, uma. Por exemplo, uma equipe multidisciplinar. Vai ter o quê? Programador, design, galera de marketing. Excelente. Vai. Opiniões multidisciplinares. Mas também conhecer o público que vai atender, né? Por exemplo, alguém que tenha algum problema visual. Tem que entrar em contato para ter feedback dessa pessoa também, para ver como é que vai ser projetado o sistema para atender a ela. E por aí vai. Massa, isso mesmo, sozinho. Enfim, sozinho é complicado já conseguir atender todas as possibilidades. E mesmo assim, ainda fica faltando. Isso mesmo. Ótima interação a sua aí, viu? Alguém mais? Como é que a gente descobre? Como é que a gente vai fazer? Opa, eu pulei aqui. Como é que a gente vai fazer para encontrar o melhor design para uma diversidade de usuários? Quem já pagou engenharia de software aí? Banco de dados. Em banco de dados e em engenharia de software, você já consegue idealizar. É por isso que eu estou entendendo aí a sua, Clício. Você já tem uma bagagem legal, né? Nesse sentido. Também é importante a leitura, é demais. Leitura em todos os sentidos. Até se você pegar bula de remédio, cuidado para não se espantar, mas também é bom, né? Enfim, isso também por conta disso também, mexer com a web também é legal. Então, você observar nessas duas outras disciplinas, né, engenharia de software e banco de dados, você vai entender como é formado um sistema a miúde, né, descendo a detalhes. Se você desce ali nos detalhes da formatação, na constituição, né, você vai perceber que não é tão simples assim, mas é extremamente prazeroso você construir um ambiente tecnológico, você construir uma ferramenta, construir um aplicativo, construir um sistema, né? Qualquer que seja ele, né? Um sistema web, um sistema offline, qualquer que seja ele, né? Um sistema para, sei lá, uma biblioteca, né? Um aplicativo para auxiliar pessoas no acompanhamento da sua saúde, né? Através de várias outras ferramentas também, né? Enfim, você precisa conhecer o seu público. Para fazer isso, você vai ter que levantar dados, você vai ter que fazer entrevistas, você vai ter que inserir novas propostas que você não havia inserido, porque você estava enxergando de um jeito e o seu usuário é outra coisa. Então, esqueça o que você quer e pense no que o usuário precisa. Né? Para você descobrir isso, você tem que ter toda uma contextualização. Por isso que nessas disciplinas, é interessante você constituir, no mínimo, o que a gente chama de mini-mundo. Né? É você fazer uma descrição do seu problema, você trazer para o papel, para texto, né? Você descrever aquilo que você ouviu do seu contratante, né? A pessoa que está ali pagando para desenvolver aquilo, ou se você mesmo idealizou aquilo. Né? Eu pensei aqui num sistema para acompanhar a produção de leite
da minha fazenda, né, das vacas leiteiras. E aí você tem que ter todo um apanhado sobre a vivência lá na fazenda, como é que o processo é feito, qual é a rotina, né? Como é que esse leite é produzido, qual é o tipo de material que é utilizado para extrair o leite, se está correto, se está errado. E tudo isso aí envolve tempo, obviamente, né? E qualificação. Você tem que ter a qualificação, né, permanente. Por isso que o Clício falou aí também na multidisciplinaridade, né? Porque, por exemplo, se você vai para uma fazenda e não tem conhecimento nenhum da vivência de uma fazenda, fale com o veterinário, fale com o agrônomo, que aí ele tem condições, ou fale com o capataz da fazenda lá, o chefe lá da fazenda, o administrador da fazenda, que ele sim vai dizer para você qual é a vivência, a rotina. Então você já está começando a pensar em como extrair daquele ambiente as propostas que você tem para avançar com o seu projeto, né? O Clício aí está colocando aí um link, isso, né? Acredito, com bastante coisas relacionadas ao que a gente está discutindo aqui, né? Isso é bem interessante e é bem rico. Obrigado, Clício. Quem puder, dê uma lidinha aí, tá? Muito bem. Gente, só um minutinho que eu vou beber água aqui, pegar uma água aqui para mim, que sinusite está matando. Ufa! Muito bem, então vamos seguir aqui, né? Bom, aí agora a gente falando aqui do nosso cigarro, né, que é uma ferramenta extremamente rica, né? E que a gente trazendo aqui algumas pequenas propostas que esse sistema tem, já começa a idealizar, já começa a perceber, se é que você ainda não tinha feito, né? Se é que você não tinha percebido isso ainda, acredito que já, a gente começa a perceber o quão rico ele é, né? Porque esse sistema faz matrícula online, registra faltas, notas, emite o programa do curso, você pode gerar fóruns, enquetes, como eu fiz aqui, né? A gente pode distribuir material do curso, eu posso emitir certificados para o pessoal que trabalha comigo em projetos de extensão, eu posso trabalhar como atuante na chefia, eu posso utilizar ferramentas de RH, ferramentas do mundo da parte administrativa da universidade, financeira, né? Tem uma série de ferramentas que esse software dispõe, que faz com que professores, alunos e funcionários interajam constantemente e diariamente com ele. Então, vejam que o nível de acesso das milhares de pessoas que são logadas nele, que podem estar logadas nele, tem à sua disposição, né? Esse sistema foi desenvolvido pelo pessoal da UFRN, né, lá na época com ex-alunos, estagiários, professores. Bom, então é uma ferramenta rica, né, que a gente tem como exemplo. Obviamente, né, o CIGA também traz algumas pequenas discussões, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, né, para não gerar polêmica, mas a gente sempre deve levar em consideração o benefício maior que ele nos proporciona, né?
Como eu disse, não sei se eu falei aqui, mas devo ter dito, há algum tempo atrás, de 2006 até 2007 até 2010, eu fui coordenador do curso e não havia sistema para a gente organizar, cadastrar, registrar as horas de atividades complementares que os alunos tinham, né? Os alunos que quisessem, na época, se eles quisessem, organizassem a sua soma de horas. E vocês sabem que não é tão simples assim, porque tem determinados eventos que vocês participam, atividades que vocês executam, que só contam até tantas horas. E aí, para organizar isso, os alunos estavam bem preocupados, né? Mas, enfim, então eu tive que criar um banco de dados aí bem simples para poder tentar organizar ou pelo menos minimizar esse efeito. Depois que eu saí, foi que o Cigar foi implementado e trouxe essa ferramenta adicional, né? Você cadastrar o seu banco de atividades complementares, usar o banco de atividades complementares. Muito bem. A proposta agora é a gente fazer essa diferenciação entre essas duas ideias aqui que estão na tela, né? Cadê aqui meu ponteiro? Está aqui. Né? De um lado, né, do lado esquerdo aqui, a gente está vendo um projeto, né? Um projeto. E do lado direito aqui da tela, a gente está vendo o projeto em execução já, né? Então, aqui a gente tem a diferenciação entre o UX e o UI, né? UI Design. São dois tipos de design que a gente tem para discutir e que vão gerar aí ampla discussão, né, para as nossas aulas, né? Então, esse primeiro design, que é o UX ou o X, é a experiência do usuário, é o que conta quando você precisa montar uma interface e a interface que o usuário vai ter, né? Ou a interface do usuário. Portanto, na primeira, a experiência do usuário é a relação que a pessoa, que no caso é o usuário, vai ter com um determinado produto ou serviço, né? A partir daquela relação que a pessoa for tendo, o usuário vai fazendo comentários, vai pesquisando sobre aquilo, também vai interagindo na forma de comprar, na forma de vender também, né? Mostrando o interesse que ele tem pela ferramenta. E isso vai enriquecendo o usuário, né, e trazendo para ele a experiência. Então, essa é a experiência do usuário, né? À medida que, quanto mais ele vai utilizando a ferramenta, mais ele vai adquirindo experiência, né? Por outro lado, a interface do usuário é tudo aquilo que é utilizado na interação do usuário com o produto efetivamente. Como é que ficou a ferramenta depois que você levou em consideração o que o usuário precisava, né? Essa interface é a intermediária entre o homem e a máquina, né? Visualmente, o homem percebe e a máquina proporciona, né? Então, esses dois ambientes aparecem no mundo da IHC como sendo dois aspectos bem relevantes para a constituição de boas interfaces, né? Bom, aí vem o papel do designer, né? Aquela pessoa que vai desenvolver, né? Observando, por exemplo, nesse item observando a constituição da interface pela própria experiência do usuário. Então, vamos ver aqui, ó. O profissional que atua como design a partir da experiência, ele atua nas etapas em que o usuário interage com o produto ou o serviço. Então, ele está ali de perto, vendo como é que o usuário desenrola o caminhar pelo sistema, né? Ele vai observando, vai pontuando, vai descrevendo o que foi bom, o que foi ruim, o que precisa ser melhorado, o que pode ser alterado, o que é bom, mas que pode ainda melhorar, né? Então, tudo isso ele vai observando a partir do caminhar do próprio usuário, né? Esse design deve proporcionar uma interação mais tranquila possível. Alguém está falando aí, eu não estou ouvindo direito. Tudo bem, qualquer coisa é só interromper, tá? Então esse usuário... Oi? Foi sem querer, é porque ligou aqui sem querer.
Ah, não, tranquilo, Rafael, beleza. Então, esse designer ele deve criar esse ambiente de forma que ele proporcione uma interação tranquila para o usuário, né? Não cause nele, né? Um efeito desastroso, por exemplo. Fazendo uma comparação aqui bem aguda mesmo, eu vou usar aqui o exemplo da Maria, que ela colocou aí os quartos do BBB, tudo pintado de um monte de cor lá chamativa. Tá? Imagine você colocar isso num ambiente, computacionalmente falando, né? Numa tela de interface, né? Numa interface que você vai manter o usuário, querendo manter o usuário ali ligado. Você só vai espantar, né? O usuário não gosta. Os olhos dos usuários, na grande diversidade de usuários que existem, não vai gostar disso, né? Você tem que proporcionar um ambiente cada vez mais tranquilo para o usuário percorrer aquele caminho, né? Que para muitas pessoas é um caminho duro, né, de percorrer. Imagine aí gente que não tem tanta habilidade com o computador assim e ter que encontrar, por exemplo, um processo no Tribunal de Justiça, né? No caminho, no meio virtual. Cara, se ele não tiver uma instrução, se ele não tiver alguém ali orientando, ele sofre, né? Ele sofre, né? Então, pensando nisso, que nesses usuários mais carentes desse tipo de ferramenta, que a gente tem que trabalhar, né? Então, o designer que executa as suas atividades através da experiência do usuário, pensa dessa forma. E o que acontecerá caso isso não aconteça, né? Essa criação a partir de propostas de tranquilidade, de levar tranquilidade para o usuário. Ora, a empatia, a usabilidade, a tecnologia, o bom senso não vão imperar, né? Isso aí não vai acontecer, obviamente. Então, você precisa colocar essas pitadas de empatia, de usabilidade, de tecnologia, claro, e o bom senso também que o próprio ser humano tem ao longo da vida real, né? Você deve agir com parcimônia, você não deve machucar o ser humano com uma interação que vai causar nele um efeito mais desastroso, né? Você precisa conquistar o seu usuário, né? Você atrair o seu usuário da forma mais carinhosa possível, porque senão o usuário vai se espantar e não vai usar mais seu sistema, né? Obviamente. Então, para o designer de UX, as possibilidades de trabalho são em empresas de software, startups, consultorias e várias outras possibilidades que desenvolvem produtos através de tecnologia, né? São várias delas, né? O mundo está cheio delas, basta a gente abrir o olho para enxergar as oportunidades, né? Também dentro de agências que atuam com o desenvolvimento de produtos digitais, né? Aí me parece que já tem gente que tem uma afinidade com ferramentas para o mundo da web, né? Trabalhar também como freelancer também, né? De repente você pode ganhar um bom dinheiro trabalhando sem precisar ser registrado em firma, né? Vamos dizer assim. Pode ser um cara que tenha a sua autonomia, né? De forma que você possa trabalhar local, nacional ou internacionalmente, né? Trabalhando sempre com um aspecto remoto, que aí a questão dos custos vai cair bastante e, obviamente, seu lucro também, né? E, claro, tem o profissional também que trabalha com a parte da interface do usuário, né? Então, esse cara cria as interfaces funcionais, já é um cara mais voltado para a criação mesmo, né? Ele vai atuar a partir do que ele ouviu, por exemplo, das experiências, né? Determinadas, classificadas, parametrizadas por um profissional da área, né? O profissional que atua com a experiência do usuário, e aí ele cria, a partir daquelas ideias, as interfaces cada vez mais funcionais, né? O uso dessa interface acontece de forma mais intuitiva possível. Ele não se preocupa apenas com a beleza de telas, ele precisa causar uma interação e uma usabilidade cada vez mais tranquilas possíveis para o usuário também, né? Proporciona o uso, por exemplo, de novas propostas de interação, né? Como, por exemplo, as interfaces por meio de voz, né? Com os assistentes virtuais, né? Que isso aí
em alguns momentos, alguns ambientes precisa e muito ser melhorado, em outros isso já é uma realidade bem mais confortável do que a gente imagina, né? Quando você é atendido por um assistente virtual, né? E as possibilidades de atuação desse tipo de profissional equipes de design na atuação com criação, atuando com criação, em grandes corporações, em setores de TI, por exemplo, sendo aí analista de suporte sênior, analista de suporte júnior, em vários níveis de atuação dentro da corporação, né? Os desenvolvimentos de interface web ou mobile também já é uma grande realidade, já bem divulgada, né? Na prototipagem também, que é outra fase, que não necessariamente você que é designer não trabalha com o desenvolvimento final da interface, mas trabalha com a prototipagem. Então, você se especializou naquela etapa da formação da interface, né? Então, você está ali prototipando. Então, de repente, você é um profissional qualificado e pode ganhar muito bem com isso, prototipando interfaces, né? Isso é legal. Então, por aqui, então, a gente encerra a nossa aula de hoje, que é o início do capítulo 2, mas eu tenho alguns comentários ainda a fazer. Até aqui, gente, alguma questão anterior à nossa fala aqui da final? Beber mais um carocinho d'água. Tudo ok, né? Beleza? Então, ó, como eu disse no começo da aula, eu já coloquei a tarefa do exercício 1, que está lá no final do capítulo 1. Pelo que eu coloquei no cigarro, eu até tinha colocado... tá certo, eu botei essa data mesmo. Já olhei agora aqui no cigarro. Finaliza no dia 1º de março. 1º de março é na próxima terça-feira. Eita, beleza. Olha, terça de carnaval. E aí, você vai estar pulando ou vai estar em casa? É o seguinte, ó, foi baixado um aviso hoje no portal da UFPI. Vou até ler aqui para vocês, né? Comunicado do SRH sobre o funcionamento durante o período de carnaval, 21 de fevereiro de 2022. Foi ontem, né? O SRH, que é a Superintendência de Recursos Humanos da UFPI, a partir da portaria 14.817 do Ministério da Economia, tal, enfim, informa que os dias 28, que dia que é? Deixa eu olhar aqui de novo. Que é exatamente na outra segunda, né? Ou seja, segunda que vem, terça e quarta, 28 de fevereiro, 1º e 2 de março, vão ser pontos facultativos, certo? Sendo que o dia 2, que é a quarta-feira de cinzas, a partir das 14 horas volta ao normal, né? Certo? Então, esses 3 dias aí da semana que vem foram mantidos como pontos facultativos, tá bom? Então, embora seja ponto facultativo, mas eu não posso abrir mão da tarefa. Vocês devem fazer até lá, né? Quem fizer antes, beleza, né? Então, até terça-feira da semana que vem, você tem para me mandar o PDF contendo as respostas. Professor, como é esse PDF? Eu posso fazer no Word mesmo, digitalmente, tal, não sei o que? Pode. Aí você gera o PDF e manda a resposta. Professor, eu posso escrever no meu caderno e tirar foto e gerar o ponto PNG lá? Pode, também pode. Mande a foto lá, contanto que fique um arquivo após o outro. Ou então você mande, que assim, tenha cuidado quando você for mandar os materiais, às vezes acontece, o aluno tira, sei lá, deu 3 fotos, aí ele manda uma, enviar, tira outra, enviar de novo, tira a terceira foto, enviar de novo. O que vai acontecer com o sistema? Ele vai reconhecer 3 tentativas de envio, vai descartar as 2 primeiras e você vai ter como envio só a terceira foto. Aí eu não vou ver as outras 2. Então, o que eu prefiro que você faça? Tirou foto? Tirei. Gera um PDFzinho com as 3 fotos num arquivo só e manda para mim. Porque se você mandar um arquivo, depois outro, ele vai descartar os anteriores e vai
reconhecer apenas o último envio. Então, você vai correr o risco de ficar sem nota, certo? Então, não deixe isso passar. Tudo bem, gente? Vocês entenderam aí? Não. Essa atividade, João Vitor, não é em grupo. Quando for em grupo, eu vou determinar, mas quando eu não falar, é porque ela é individual, tarefa individual, certo? Essa primeira atividade, ela é individual. Aliás, deixa eu até ver bem aqui qual foi a pontuação que a gente deu para ela. Ok. Primeiro exercício vale 1,5 ponto, né? Então, você já está jogando aí, ao invés de 10, mas está jogando 1,5 ponto para avaliação, né? Não deixe passar, porque é uma soma de atividades, né? São 5 atividades na unidade 1. Isso mesmo, são 5 atividades, né? Eu já estou passando a primeira e a partir de agora a coisa vai começar a rodar cada vez mais intensamente, certo? Rafael está perguntando se eu conheço alguma bibliografia confiável e atual acerca de sistemas operacionais, especificamente os usados em Android e iOS. Bom, cara, eu tenho alguns livros aqui em PDF, mas eles são livros didáticos, né? Livros para atuar em nível de sala de aula, né? Para a gente conversar sobre os sistemas operacionais, não especificamente... É para artigo acadêmico. Hã? É para artigo acadêmico. Ah, tá. Não, aí nesse caso, eu não te recomendo o livro, né? Se você quer criar um artigo que fale sobre sistemas operacionais voltados para o mundo mobile, né? Que os Androids e o iOS, né? Se for essa a questão, é melhor você entre no Google Escolar ou então nos periódicos da CAPES. Quando você for aos periódicos da CAPES, você se registra lá no CAFE ou café, como queira. Lá no alto da página, você entra lá em periódicos. Agora eu me esqueci, se é periódicos.org.br. Na hora que você entrar lá no alto da página tem um menuzinho chamado café ou CAF, como você queira chamar. Aí quando você clicar lá, ele vai pedir para você se logar. Qual é o seu usuário e senha? O mesmo do SIGA, mesma coisa. Aí quando você logar, você vai ter acesso a uma infinidade de materiais disponíveis na forma de artigos científicos, em várias revistas. Basta você colocar o termo que você quer lá, dê preferência aos termos em inglês, né? E você vai encontrar uma série de artigos na área. Também tem o Google Escolar, né? Que você pode baixar artigos por ali, né? Que é outra ferramenta importante que você tem acesso a artigos científicos, né? Que também já é reconhecido como tal, né? Ok? Então, finalizando aqui... Okay. Oi. O pessoal está saindo aí, mas eu ainda não fiz a frequência, viu? Mete falta. Como é? Não, porque é o seguinte, eu não ia nem chamar, né? Porque eu ia fazer aqui o registro a partir da gravação. Por exemplo, se eu for medir agora, já só temos 16 alunos. Aliás, deixa eu parar a apresentação só para registrar aqui direitinho. Depois eu falo. Sobre a formação dos grupos, né? Eu já criei e mostrei na aula passada. Quem não esteve, dê uma olhada no SIGA, porque os grupos já estão disponíveis lá numa imagem que eu criei. Cada grupo já está formado, né? Então, reconheça seu grupo, já entre em contato aí, porque a partir desses próximos dias aí, talvez, a gente já vai ter atividades nesse sentido, tá bom? Muito bem, então aqui a gente encerra. Aqui são as referências do drone que eu coloquei e sobre esse material aí entre experiência de usuário e interface de usuário. Beleza? Estamos aqui de volta, portanto, agora sim, somos 15 alunos só. Oi. No caso, na terça-feira não terá aula síncrona, né?
Ou vai ter? Não, terça-feira não. Mas é o prazo final para envio da atividade. Você faz isso aí no conforto da sua casa, sem precisar assistir aula, tá bom? Não necessariamente você vai esperar chegar às 23 horas e 50 minutos da terça-feira que vem para mandar a atividade. Você vai ter aí só alguns poucos minutos de finais para envio. Não deixe para chegar nessa hora, não, porque senão fica agoniado. Mande antes. Tá bom. Faça antes, né? Porque fica arriscado você. É uma semana já aí para você fazer isso aí praticamente, né? Dá tempo, dá tempo. É uma tarefa fácil, tranquila, tá bom? O que mais aqui que eu tenho para falar? Então vamos à frequência, né? Ó, vai ser o jeito de fazer mesmo a chamada. A Bruna da Silva e a Bruna Heloísa estão aí, né? Caio da Silva. Estou vendo só o Caio Rocha. Não sei se. Deixa eu olhar teu nome aqui, Breno. Ah, rapaz. Então. Conseguiu. Ô, Breno, tu fez tua matrícula quando? Na sexta-feira ainda? Ouviu aí, Breno, a pergunta? Foi outro período? É porque eu puxei a lista atualizada, mas eu vou olhar lá, tá? Deixa eu até conferir logo aqui. Participantes. Vou entrar aqui no cigarro. Ah, tá, beleza. Tranquilo, Breno. Você tá presente sim, viu? Tá na lista, tá confirmado. Depois eu vou inserir aqui seu nome todo. Breno Rodrigues dos Santos. Ok? Pronto, Breno. Então você está devidamente matriculado. Vamos lá. Caio da Silva está aí, né? Já falou. E o Caio Rodrigues foi que faltou, né? O pessoal foi saindo aí, ó. Eu faço no final, posso fazer no meio também. O Dayan está aí, né? O Enzo. Caio Rocha está aí. O Caio da Silva Rocha, né? Eu digo é o Caio Rodrigues. Caio Rodrigues faltou, né? O Dayan está aí. Ou pelo menos estava. Ele saiu, né? O Dayan. Alguém confirma aí, por favor? Mas eu acho que Dayan estava, que foi uma das primeiras pessoas que eu coloquei o nome. O Enzo. Isso mesmo, estava. O Enzo eu não vi. Né? Eric Gabriel. Também não está aqui. Gustavo Araújo. Gustavo Araújo está aí. João Vitor. João Vitor saiu, mas eu vi que ele estava. Ah, não, mas espera aí. São dois João Vitor. O pior é que agora tem isso, ó. João Vitor de Lima Carvalho e João Vitor Pereira da Silva. Qual era o que estava na aula agora há pouco, hein? Quem sabe? Se alguém souber, me ajuda aí para não... É fogo. João Vitor Pacheco, professor. O que estava era o Pacheco? Ah, massa. Obrigado, viu? José Davi. Estou aqui. Massa. José Mike. José Mike está aí também. José Ulisses. José Ulisses. Beleza, Mike. José Ulisses não estava. O Lucas Rafael, que é o Rafael, estava aí. O Cristo está aí. Presente. O Manrique. Não viu o Manrique. Acho que o Manrique também não está. Aliás, eu acho que o Manrique não veio, não vem mais. Porque... Bom, enfim. Marcos Antônio Santos. Também não vi se ele estava, né? Vai ficar sem presença. Marcos Douglas. Marcos Douglas também não está. Maria está aí. Aparecida. Milene e Milena estão, né? Todas duas. Rodrigo de Jesus. Rodrigo de Jesus. Também.
Beleza? O Juan. Juan está aí, Juan Carlos. Silvério. Silvério. Não. Thiago de Queiroz está aí. E o Wellington hoje se ausentou. Oi. Thiago tá aqui. Ok, Thiago, beleza. Hoje o Wellington também não veio, né? Muito bem. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula e agradeço a participação de